Boa noite, Maridiane. Boa noite. Bem-vinda. Ver como é que vai estar a nossa internet aí. Tudo certo, Maridiane? Aí tá em Rosário do Sul, Maridiane? Estou em Rosário. Estamos por aqui. Muito frio aí? Muito frio. Peguei essa semaninha bem fria aqui. É o inverno chegando, né? Fronteira, campanha, tudo é frio. Tá certo. O pessoal tá chegando, eu vi que tem alguns colegas aqui, o Josué acabou de chegar também. Boa noite aí pro grupo, né? Vamos iniciar aí mais um bate-papo do Unitec Responde, mais uma proposta aí trazendo informação e conhecimento para as pessoas, né? Para as pessoas ter mais é uma oportunidade, na verdade, que a Unitec traz, né, Maridiane, para as pessoas, os clientes e outros que queiram tirar dúvidas sobre um assunto, né, para melhorar o seu negócio, melhorar a sua carreira profissional. E a Unitec já trabalhou com tecnologia da aplicação, trabalhou com declaração de imposto de renda, fizemos também um bate-papo sobre produção de silagem, e hoje vamos conversar, então, sobre o cadastro ambiental rural. E as pessoas podem ir colocando suas dúvidas, questionando, na medida do possível a gente vai, então, conversando aqui, para ser algo bem, assim, informal, um bate-papo bem tranquilo. Tá bem aí a internet? Tu tá me ouvindo bem, Marlidiane? Estou te ouvindo bem, tá tranquilo. Tá chegando bem? Uhum. Ai, que bom. Então tá. A Marlidiane é associada da Unitec, pessoal, e instrutora do Senar, também especialista em licenciamento ambiental, trabalha com projetos nesta área e está também atuando com a retificação do cadastro ambiental rural. E aí, diante desse assunto, né, a gente quer iniciar esse bate-papo, mais uma edição aí do Unitec Responde, falando sobre o cadastro ambiental rural. Então, bem-vinda, Maria Diane, se tu quiseres fazer uma consideração inicial aí, para nós iniciar nossa conversa essa noite. Boa noite a todos que estão chegando, né, que estão entrando aí na nosso bate-papo. Em primeiro lugar, né, agradecer à Unitec por essa parceria, né, por essa oportunidade, assim que é uma oportunidade para nós profissionais, também é para pessoas também profissionais que estão sempre trabalhando com o homem do campo, vamos dizer assim, que muitas vezes não tem como ir, né, buscar informação, e através desses profissionais, através da gente, eles conseguem ter uma boa informação e uma informação correta. Principalmente na área ambiental, muitos danos ambientais foram feitos devido à falta de informação, né? E a questão do CAR também faltou um pouquinho de medo por ser ambiental, e ainda tem um certo receio nossos produtores rurais, né? A respeito do licenciamento também, CAR, tudo que liga meio ambiente meio assusta nossos produtores, né? Mas não é um bicho de sete cabeças, não. É tranquilo, né? Desde que a gente obedeça as regras, vamos dizer assim, né? E siga a linha,
de pensamento, como é para ser, tudo se ajeita. Pois bem. Marlidiane, e o que é, então, esse cadastro ambiental rural? Qual é que é a finalidade do cadastro ambiental rural, para nós começar aqui a nossa conversa, né? Tá. O CAR, na verdade, ele foi lançado em 2014, para você ver já faz quanto tempo que está aí, tá? Desde 2014. E o intuito do CAR, ele é um cadastro único, eletrônico, e ele é para todos os imóveis rurais, independente do seu tamanho. Sendo área rural, tem que ter o CAR, tem que ter o cadastro ambiental rural. Pode ser metros quadrados, mas sendo imóvel rural, é isso que o pessoal tem que entender, não é pela quantidade da sua área, tá? Sendo um imóvel rural, ele tem que ter o CAR. Na verdade, o CAR, se a gente for pensar, ele é como a nossa identidade. Quando a gente faz o nosso RG, o nosso registro, nós vamos lá, informamos o nome do nosso pai, da nossa mãe, a data de nascimento, todas aquelas informações. E o CAR não é diferente. Só que o quê? É do imóvel. É sobre a tua área que tu vai informar os dados. A finalidade do CAR é uma proposta, né, para gerenciar a questão ambiental, para ficar tudo integrado, saber o que tem e o que não tem a questão. Se chama uma regularização ambiental, tá? Essa é a finalidade do CAR, uma regularização ambiental. Tá certo. Quando se fala em meio ambiente, já dá um pouquinho de medo, e aí o governo quis fazer esse cadastro, né, quis fazer essa, como você disse, aí toda essa identificação. Então, na época, com certeza, as pessoas ficaram, acho que, muito apreensivas, né? Agora nós estamos aí já com 6 anos, né? Passou 6 anos que foi feito esse cadastro, talvez, né? Então, como você disse, quem deve estar inscrito no CAR é qualquer propriedade, independente do tamanho. Isso. Tipo assim, se eu não sou o dono, se eu sou arrendatário, quem é que pode fazer essa inscrição no CAR? Tá. Como é que acontece isso? O arrendatário, ele pode pedir para fazer o CAR, pode, mas lembre-se que a responsabilidade é do proprietário, é do dono do imóvel, tá? Então, quem é mesmo responsável por essa inscrição é o proprietário, é o dono do imóvel. Mas, muitas vezes, né, tem aqueles contratos que o arrendatário tem poderes para fazer, licenciamento, todo tipo, então ele pode fazer. Só lembrando que o CAR, todas as informações colocadas dentro do programa, dentro do CAR, vamos dizer assim, todas essas informações são de responsabilidade do proprietário, ou seja, do dono do imóvel, ou dos donos, quando nos casos de ter mais de um proprietário, que pode acontecer isso, tá? Que se chama, com aqueles casos de posseiros, terceiros, né, que tem. Então, tem mais pessoas, vamos dizer assim. Tá. Eu não sei se eu compreendi, mas então, quem é que deve estar inscrito quem deve estar inscrito no CAR e quem é que pode fazer a inscrição no CAR, Marlidiane? Não sei se eu compreendi isso. Tu fala na questão de preenchimento, de fazer o CAR ou dos dados? Os dados é o proprietário que é o responsável, Isso. né? E aí quem pode fazer o CAR, vamos dizer assim, o governo lançou que qualquer uma pessoa, tá? Qualquer um pode fazer o CAR. Por quê? Porque ele é gratuito, tá? Ele é uma plataforma offline, que diz, a gente só precisa de internet, né, para enviar, vamos dizer assim, o CAR e para baixar as imagens. Mas tem informações dentro do programa, dentro do cadastro, que exige conhecimento. Por isso que muitas consultorias acabaram fazendo o CAR, porque o produtor não se sentiu habilitado para fazer. Porque tem muitas informações técnicas, que muitas vezes, por falta de informação, né, acaba, às vezes,
prejudicando ou deixando ou perdendo algum benefício que a legislação trazia, tá? Por falta dessa informação. Mas assim, quem pode fazer o CAR? Qualquer um pode fazer, mas desde que se sinta habilitado. Tem que ser importante, tem que pensar assim. Eu sei fazer. É simples, é só chegar ali, largar os dados e deu. Não, não pode ser assim. Você, produtor, não pode entregar a sua propriedade, né? Vamos dizer assim, a Deus dará. Né? Tem que ser colocada todas as informações corretas. Outra coisa, assim, que o produtor tem que saber, o cadastrante, que é quem faz o CAR, vamos dizer assim, ele não é responsável por nenhum dado colocado dentro do cadastro. Vamos dizer assim, que a Isabel me contrate para fazer o CAR dela, tá, Isabel? Eu não sou responsável Sim. por nada. Nada do que eu for informar no teu cadastro. Eu apenas vou ser responsável pelo envio do teu CAR. O resto que foi colocado ali, toda a responsabilidade é do proprietário. Tá? Não sei se ficou claro agora, né, se deu. Ficou. Ficou. Não, eu só quero lembrar que as pessoas que estão assistindo, né, podem escrever aí, colocar suas dúvidas, né, e fiquem bem à vontade para acompanhar a nossa conversa, né? Pois as pessoas é, que até estão a gente nos tem que acompanhando. responder uma pergunta, né, do Douglas, acho que é. Tu tem ela aí? Douglas Mas, tem o Douglas Mas, de Nova Ramada. Isso, não sei se... Hoje de tarde, até ele conversou conosco. Eu não vi se ele acessou, estava acompanhando aqui, mas não sei se consegui. Até talvez por isso que ele tenha enviado antes, né? Quem sabe hoje de noite ele não podia, né? Pois é. Aí depois ele olha lá e está gravado, né? Sim. Ou também pode ligar, né, para a Unitec, né? Para o 3535-2052. E a Unitec passa teu contato, né? Para você conversar com ele. Não, e outra coisa... Mas o Douglas... Oi? O Douglas Mas, de Nova Ramada, Marlidiane, ele nos perguntou assim, no caso de haver dois imóveis, né, de dois proprietários diferentes, mas que fazem divisas, né, o proprietário número 1, ele compra o imóvel do proprietário 2. Como ele faz para unificar o CAR? A pessoa que comprou o imóvel 2 entra no seu CAR e retifica, englobando o imóvel 2, não haverá sobreposição, o proprietário do imóvel 2 pede o cancelamento do seu CAR, precisa reconhecer a assinatura em cartório para pedir o cancelamento? É uma pergunta extensa, eu posso depois repetir, não sei se tu conseguiu pegar tudo. Não, mas é bem interessante isso aqui, porque acho que deve acontecer muito na prática, né? Muito Quando você acontece. compra imóvel. Uhum. Vamos lá, então, pela parte. São dois imóveis separados de duas pessoas diferentes, né? Então, teve Isso. 2 CAR. Foi enviado 2 CAR no momento. Um resolveu vender e um é lindeiro desta área. Perfeito. Então, vai ter que juntar. Vai ter que ficar um CAR só. Tá? Por quê? Porque são vizinhos, são lindeiros, né? Nesse caso, o produtor... Se não fosse... Marlidiane? Oi? Marlidiane, se não fosse vizinho, não. Se fosse vizinho... Se não fosse vizinho... Ele ia ter 2 CAR só. Não ia precisar unificar. Como é vizinho, bate CPF com CPF, tem que unificar. Ele vai ter que fazer o quê? O proprietário número 1 vai retificar o CAR e vai aumentar a sua área, o seu perímetro lá, do tamanho da área que ele comprou. Então, se era, vamos dizer assim, 50 com mais 40, vai ser um CAR de 90 agora, tá? O proprietário número 2, vamos dizer assim, o que vendeu a área, ele vai ter que pegar, ligar para a Semacar em Porto Alegre e pegar o e-mail que tem lá da Semacar e enviar a solicitação de cancelamento do CAR, vai ter que passar o número do recibo que ele tinha do CAR, informando que ele vendeu esta área e está pedindo cancelamento desse cadastro. E aí, ele vai aguardar
o retorno do pessoal da SEMA, que eles vão mandar um formulário, aonde esse formulário vai ser preenchido, certo? Com todos os dados, eu não fiz nenhum ainda, só sei que é assim, com os dados, e vai pedir para registrar em cartório e provavelmente enviar novamente para eles. Isso é tudo online, tá? Não precisa ir a Porto Alegre nem nada. E o outro apenas vai fazer a sua retificação e ficar normal. Não precisa fazer mais nada, vai só retificar, aumentar, fazer todos os, né, os trâmites legais, o que é da outra área, vai só aumentar e deu. Quem tem que mandar esse e-mail é o proprietário número 2 e aguardar o retorno deles, tá? Lá do pessoal da SEMA Car de Porto Alegre. É eles que vão dizer, vão mandar o formulário deles e aí ali a gente segue as orientações que eles pediram. Eu acho que acho que é isso a pergunta que ele fez, né? Sim. Tá, Marlidiane, isso acontece porque as áreas são do ladinho, é divisa? São do ladinho. Daí tem que ser feito dessa maneira. Na verdade, se quando fosse é separado também. É diferente. Só que o que ia acontecer? Se fosse separado, ele não precisava pedir o cancelamento. A gente só retificava o nome do proprietário, excluía esse proprietário e incluía o novo proprietário na própria aplicação, vamos dizer assim. Aí não ia precisar eu mandar lá para pedir cancelamento e coisa e tal. Cancelamento é só nesse caso que eu vou ter que usar, vamos dizer assim, né? Eu vou ter que aumentar a área dele e ele já tem outro. Se fosse separado, não. Eu podia só excluir o outro proprietário e colocar esse. É mais simples, vamos dizer assim, quando é separado. Tá certo, tá certo. Eu identifiquei aqui que entrou a Deli Gotems, que também era associada da Unitec, né? E a nossa colega a Juliana também entrou, né? Temos alguns colegas aí da Unitec que estão assistindo a nosso bate-papo hoje, né? Nossa conversa aqui. Tá bem, Maridiane. E, na verdade, agora, quando você estava falando aqui, eu fiquei com uma outra dúvida. O que é o recibo de inscrição e o número de registro no CAR? O recibo, na verdade, ele é um número todo, né, que sai já direto, que tem um que é de protocolo, que é logo quando a gente faz o preenchimento, eles dão um de protocolo. Esse de protocolo não é válido, ele não tem validade nenhuma. Tem que ser o que diz recibo de inscrição no CAR. Aparece a bandeirinha do Rio Grande do Sul. Esse recibo é o que o banco exige, tá? E outra coisa, por que a gente está fazendo essa questão da retificação, está falando e o pessoal está tendo dúvidas? Porque o banco é um órgão que ele exige o recibo para financiamento, tá? Só que tem um detalhe, ele exige o recibo e que conste as matrículas, os números das matrículas das áreas no recibo. E no preenchimento, quando a gente fez o CAR, vamos dizer assim, ele não era obrigatório, necessário eu pôr o número da matrícula. Então, muitos CAR, vamos dizer assim, muitos recibos estão sem os dados de matrícula. E aí o banco não aceita. E aí que tem que haver essa retificação. E nesta retificação, pessoal, ele demora, às vezes demora 2 dias. Às vezes a gente sai em 24 horas. Então tem que ter cuidado. Se querem financiamento e coisa tal, às vezes não é culpa do técnico que ele não consegue. A plataforma tranca bastante, a gente tem bastante dificuldade com ela, tá? Então, às vezes, não é que a pessoa está enrolando, sabe? Às vezes é porque há dificuldade mesmo com o sistema, com a própria plataforma, para ela retificar com urgência. Então, se está com pressa, pelo menos 2 dias ou 3 leva para ter o recibo retificado, tá? Acho que foi isso que você perguntou, né? Também, né, Marlidiane, não faz sentido fazer sem ter a matrícula da área, né? Porque hoje, quando nós encaminhamos os projetos de custeio no banco, todas as áreas são georreferenciadas, né? Sim. E a matrícula faz parte para você localizar o imóvel
e também para garantias do financiamento, Sim, né? o banco, ele quer uma Maridiane, segurança, vamos... né? Ele quer uma segurança, né? É verdade. Na verdade, as informações estão se cruzando, né? Que nem declaração de imposto de renda também, né? Tem muita informação cruzando. E o banco também tá fazendo dessa forma, né? Sim, agora... Temos uma pergunta aqui do José, Marlidiane. Uh, O CAR tem um prazo, uma validade, ele precisa renovar ou uma vez feito não precisa mais renovar? na verdade, ele vai ser renovado, vamos dizer assim, sempre que houver, né, uma alteração nominal ou possessória, né, ou documental, se não, não mexe nele, tá? Ele pode ser periodicamente ou sempre que houver, né, uma troca, vamos dizer assim, de informação, tá? Se não, tu não mexe nele. E assim, meu CAR tá ativo lá, Marlidiane, ele não tá em análise, tá sempre em ativo. Perante a lei, perante o decreto que se encontra, ele está válido. A tua obrigação como produtor era fazer o CAR. Tá? Então, depois de estar enviado, a gente não tem mais, vamos dizer assim, preocupação nenhuma. Só aguardar. A não ser que eu fui notificado para fazer alguma alteração, que pode acontecer, né? Se bateu alguns dados, ele pegou uma fiscalização, alguma coisa assim. Se não, não mexe, tá? Legal, legal. Maridiane, o Thales Pereira também está fazendo uma pergunta aqui para nós, ó. Uhum. Um determinado produtor comprou uma área rural que já possuía CAR. E é preciso passar para o nome do comprador? Para isto, preciso fazer a retificação ou tem como trocar apenas o nome do proprietário? Thales Pereira está pedindo. Na verdade, ele vai fazer a retificação desse CAR, desse produtor que ele comprou, tá? Vai ter que ser retificado, mas ele não precisa fazer um novo CAR. Porque se ele fizer um novo CAR, ele vai ter que fazer todo esse processo. Mandar para Porto Alegre, pedir e-mail para o cancelamento para outra pessoa fazer. Então, se só faz a retificação e faz a alteração nominal lá do proprietário. Exclui o antigo, né, e coloca o novo aí. Aí, se precisar, né, que você auxilie nisso, né, é só entrar em contato aí com a Unitec, Sim, né, se sim, sim. precisar. E até Ou você agora consegue fazer mesmo, sozinho, nos fica últimos bem dias, tranquilo, nós né? temos um curso em Santo Augusto, 7 e 8 de junho, né? E é gratuito também, do CAR, né? Se precisarem, também entrar em contato com o Sindicato Rural lá, de Santo Augusto. Ótimo. Né? Que Ótimo. também, que a gente está nessa questão da pandemia aí, mas vamos indo. Legal, Marlidiane. Mais uma pergunta aqui, mais uma dúvida, ó, do Adeli Gotems. Olá, tenho um imóvel acima de 4 módulos inscrito no CAR e este possui abaixo de 20% de reserva legal. O que devo fazer? Preciso ampliar a reserva deste imóvel para chegar nos 20%? Qual ação devo fazer? Bom, uma coisa que tem que ficar ciente, pessoal, assim, o Código Florestal, a Lei 12.651, diz que todo imóvel rural tem que ter 20% de reserva legal. Tá? Isso diz a legislação, diz o Código Florestal, a Lei 12.651. Tá? Mas o CAR, se foi feito no prazo até 2018, quando estava sendo válido o CAR, vamos dizer assim, né, que tinha benefícios, tinha a regra transitória, que poderia ser, o artigo 68 diz, né, que propriedades que por eventuais, né, vamos dizer assim, respeitaram a legislação específica daquela época que estava em vigor, não necessariamente precisariam fazer os 20%. Ou seja, eu estou pensando que aí seja a Mata Atlântica, tá? Porque eu trabalho com 2 biomas. Tem a legislação do bioma Pampa, né? E tem a legislação da Mata Atlântica, que a gente não pode esquecer. Então, tem que saber. Então, eu estou dando a resposta como se fosse Mata Atlântica, tá, pessoal?
Ah, sim. Tem que Tem essa deixar, porque no diferença, né? bioma Pampa, por exemplo, foi se começar a falar em reserva legal a partir de 2000. E já na Mata Atlântica, desde 89, já diz que era 20% da área do imóvel. Tá? Então, se foi de 65 a 89, que tu sabe que a tua área sempre foi assim, a legislação desta época dizia o quê? Que era 20% de mato que a propriedade tinha. Tá? Veja bem. Então, se eu não tinha nada de mato dentro da minha propriedade, antes até 89, eu não vou precisar ter reserva legal. Então, cada imóvel, gente, é de um jeito. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer o histórico dessa propriedade. E lá no CAR, lá nas informações, por isso que eu disse que tem que ser alguém que sabe preencher. Porque se alguém preencheu o CAR dele e colocou a lei 12.651, diz o quê? Que ele quer os 20% de reserva legal. Aí ele vai ter que fazer os 20% de reserva legal, porque ele fez proposta. Nesse caso, vamos dizer assim, o que ele teria que ter marcado? Para ter jogado no artigo 68, que aí as leis têm, né, as suas, como é que se diz, entrelinhas, ele teria que ter jogado na legislação de 65 a 89. Que essa legislação dizia o quê? 20% de mato que a propriedade tinha. Então, se eu tinha 10 hectares de mato, na época, eu teria que deixar 20%. Se eu deixei aquele 20% ou deixei os 10%, é isso que eu vou ter. Só que lá no CAR eu tenho que ter preenchido certinho essas informações. Por isso que é confuso, assim, eu entendo que muitos produtores ficam meio preocupados, mas a gente tem que fazer o conhecimento da legislação. Tendo esse conhecimento, essa segurança, não tem, assim... Porque aí me pergunto, posso retificar agora e mudar? Poder retificar, tu pode. Só que muitas vezes isso dá alerta no sistema. Por que esse CAR está indo e voltando, né? Porque tirou e colocou. Mas enquanto ele não foi analisado, você pode fazer a retificação do CAR. Não sei se ficou clara a pergunta, né? Se conseguir responder. Qualquer coisa, o Adeli escreve aqui para nós, né? Se não ficou. Isso. Tenho mais uma pergunta aqui, do Cleiton Gesiorski. Né? O Cleiton diz assim, no caso do imóvel que tenha menos de 20% de APP, é possível... Opa, perdi aqui, deixa eu ver. Foi aqui. É possível que um terceiro que tenha acima de 20% de APP em sua área pode ceder essa sobra de área para este imóvel que está faltando? Vamos lá. Bom, primeiro lugar, APP, a gente não tem percentual de 20%, tá? APP é Área de Preservação Permanente. Como é que funciona a APP? A APP não é por percentual, tá? A APP é principalmente, vamos pensar assim, aqui na nossa região é onde tem a curso de água, curso d'água, tá? Então eu teria que deixar, por exemplo, se que tamanho é a área que ele falou? Ele chegou a falar o tamanho da área ou não? Deixa eu ver. Não, ele só disse que no caso de um imóvel que tenha menos de 20% de APP, ele não falou área. Tá. O Cleiton, se o Cleiton quiser escrever aqui, né, Cleiton? Pode complementar aqui a tua pergunta, que dá as informações. Tá, porque aí assim, a APP, ela é onde tem curso d'água e ela é conforme o tamanho do teu imóvel. Por exemplo, até 4 módulos, eu respeito um limite mínimo de preservação, que é em torno para um curso de até 10 metros, assim, de calha a calha, vamos dizer assim, né? De um curso de até 10 metros, eu teria que deixar, em regra geral, 30 metros. Uma área de 10 hectares, tá? Eu acho que tá. De 10, então, ele teria que deixar para um curso de até 10 metros, em regra geral, 30 metros de APP, tá? Mas se ele fez
o CAR até 2018, provavelmente a APP dele seja de 5 metros, a preservação dele. Claro que se ele tem mato que passe esses 5 metros, ele tem que preservar. Mas se ele não tem, ele não precisa chegar nos 30. Tá? Então, assim, ó, APP, gente, eu sei que é confuso, porque APP com reserva legal dá essa confusão. Mas APP é onde tem curso d'água e é a margem, vai ser a preservação, vamos dizer assim, da calha até, né, tu puxa a metragem, seja 5 metros, 8 metros, ou em regra geral, que a gente fala, 30 metros para um curso de até 10 metros, tá? Esta APP, por exemplo, ela pode ser somada para fazer o cômputo da reserva legal. Eu consigo somar para colocar a reserva legal. A APP tem que ser no local. Eu não posso fazer compensação, tá? A APP não compensa. Eu não posso colocar lá no vizinho, lá em... Não. A reserva legal, sim, tá? A reserva legal, eu posso... seria a reserva legal, ele está colocando ali, ó. Então... Ele tá pedindo, né? Isso, a reserva legal. Aí, volto a repetir a mesma pergunta, a resposta que eu dei para o outro lá, ó. Se a área dele, de 10 hectares, tu tem essa área desde quando? Desde 1989, sei lá, né? Sempre foi assim. Então, não vai precisar ter os 20%. Mas o quê? Eu tenho que saber marcar a legislação certa. Só que a Lei 12.651, no seu artigo 67, ela diz que para propriedades e imóveis rurais com até 4 módulos fiscais, que é uma propriedade de 10, que é o caso dele, se encaixa, a reserva legal dele será com a área de vegetação nativa que ele tiver em 2008, ou seja, até de 2008 até agora, vamos dizer assim, né? Então, ele tem lá, ele mediu lá e deu... não chegou nem meio hectare. É aquilo ali que ele vai ter de reserva legal. Ele não precisa chegar aos 20%. Tá certo. Aí também tem um detalhe assim, mas eu preciso fazer um licenciamento lá para tirar, não sei o que. Aí se você quer fazer um licenciamento para fazer umas aberturas, para isso, para aquilo, aí o órgão vai dizer assim, você precisa ter os 20%. Tá? Por quê? Porque você não está de acordo com a legislação. Ele te deixou tu cumprir, né, com o benefício mínimo, mas tu não pode te valorizar e querer desmatar ou para aumentar a tua área. Aí tu vai ter que fazer os 20%. Mas nesse caso aí... Muito bem. Não sei, Cleito, se respondeu a tua pergunta ou não. Qualquer coisa, comenta aí, conversa um pouquinho mais com a gente, né? Agradecemos, né, Maridiane, o pessoal que está participando, o Josué, o Adeli, o Cleiton, né? O Douglas Mas, né, que conversou conosco também. E também as outras pessoas que estão participando aqui da nossa live. Se tem dúvidas, vão escrevendo, né, conversando conosco. E a gente vai, então, fazendo essas considerações. Isso Maridiane, ouvindo agora... Oi? Ouvindo aí você falar, eu fiquei pensando, mas e se eu não... E se o produtor não faz o CAR? Quer dizer, existe essa possibilidade? Eu não fiz, eu não cadastrei, e daí o que acontece? Eu sou obrigada a fazer? Tem alguma sanção se eu não fizer o CAR? Na verdade, assim, ele é obrigatório, é um registro eletrônico obrigatório, né, para todos os imóveis rurais. Isso aí já veio, é uma demanda, mas pode sim existir. Nós temos CAR que não foram feitos ainda, temos bastantinhos até, CAR que não foram feitos. E a pessoa pode sim realizar o CAR, tá? Só que, já vou então assim, né, fazer dezembro de 2018 foi o prazo que não teve mais prorrogação, vamos dizer assim. Então, a gente responde, né, pela regra geral, vamos dizer assim. Vai ter que ter 20% de reserva legal,
aquela regra transitória, que era o mínimo que eu tinha que deixar de APP, eu vou ter que fazer pela regra geral. Então, os benefícios que eu tinha, eu não tenho mais fazendo agora. Tá? Vamos dizer assim, eu tinha uma... me fugiu a palavra. Tipo, um dano ambiental. Vou fazer uma regularização na minha área. Se eu fizesse o CAR e aderisse ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, eu não ia ficar com multas, assim, ele fica livre, vamos dizer assim, de sanções, tá? Então, agora, vamos dizer assim, se eu vou fazer e eu tiver na minha área, eu corro o risco de sofrer sanções. Mas se eu não fizer o CAR, tem alguma sanção, né? Tem multa, tem isso, aquilo, nada se sabe. A lei não tem nada ainda que diga que vai ser multado, tá? Apenas a única coisa que o produtor não vai ter é direito ao crédito agrícola. Por quê? Porque os bancos só vão financiar com recibo, tá? Se eu não tiver o recibo. Mas assim, vai trancar INSS, vai não sei o quê, como tem, às vezes falam, né? Não tem nada em lei que diga isso. Isso não, tá? Isso pode até ser cogitado, vamos dizer assim, mas que tenha, não tem nada, tá? Tranquilo. O Cleiton está pedindo, olha, ele voltou aqui a falar conosco, ó. Mas no caso do licenciamento, como eu poderia fazer para compensar essa área? Se fosse o caso de licenciamento, vamos dizer, eu não quero fazer nessa área, eu posso comprar uma área, tá? Para pôr a reserva legal. Eu posso arrendar a reserva legal. Eu posso comprar cotas de reserva legal para pôr. Na Mata Atlântica, por exemplo, a gente pode comprar na Bahia, né? Pega toda São Paulo, toda a costa litorânea ali, que vai, Mata Atlântica vai até Espírito Santo lá, você vai, né? Em todas essas áreas aí eu posso comprar para botar a reserva legal. Porque a reserva legal, ela tem que estar dentro do mesmo bioma. É diferente da APP. Por isso que eu digo, a APP tem que ser no local. A APP é onde eu tenho curso d'água, vamos dizer assim, que é o que mais tem na nossa região, tá? E a reserva legal já é uma área que eu tenho que colocar no interior de uma propriedade, de um imóvel rural. E que a lei diz que tem que estar dentro do mesmo bioma. E se fora do estado, porque, por exemplo, se eu sou vamos dizer, de Santo Augusto, tá? Tem uma área e eu quero colocar lá para Bahia. Posso colocar minha reserva legal, posso comprar lá e colocar lá. Só que o quê? Aonde eu comprar, esta área tem que estar identificada pelo Ministério do Meio Ambiente como prioritárias. Ou seja, não é qualquer área, gente. Isso está na lei, tá? Tem que estar considerada como áreas prioritárias pela União e pelos estados. Então, a gente tem que entender. E tem pessoal que comprou muitas áreas, né? Achando que estavam fazendo bom negócio, mas não sei se vai ser aprovada. Por quê? Porque, dependendo, não é numa área prioritária, e aí, quando for a fiscalização, fazer a vistoria, possa que não aceite, né? Tá certo, tá certo. Na verdade, tem alguns detalhes, né, Marlidiane, aí, previstos na legislação, né, do que pode, do que não pode ser feito. Então, sempre é bom mesmo procurar ajuda de um especialista, né, um consultor, alguém que entende sobre esse assunto, para assessorar, para fazer isso do produtor, né? Até em função disso que vem as retificações agora, né, que tu estás trabalhando bastante com isso, né? Por causa dessas informações, por causa de muitas outras, né, esqueceram, meio... Teve a época que não vão retificar, não. Opa, desculpa, não vão retificar, não. Não vão prorrogar o CAR, vão fazer de qualquer jeito e vamos enviar, porque vão perder o prazo, né? Então, tem muito CAR que foi feito assim, agora a gente tem que fazer as retificação, fazer, né, os análises. Tem essa questão também da reserva legal, assim, gente, ó. Não precisa sair fazendo os 20%, né? Espera, propõe lá como é que tu vai fazer.
né, os benefícios, ver a legislação, qual é, ver a tua área, se sempre foi assim, se tem como tu comprovar que ela sempre foi assim. A gente tem a carta do Exército, né, que é muito importante, que tem mapeado todo o Rio Grande do Sul. Eu até nos cursos sempre fornecia para os alunos a carta do Exército, que a gente larga no Google Earth, e dá todas as demarcações. Então, ali, muitas vezes, a gente via que tinha matos que até aumentaram mais, né, do que antes, né? Então, aquilo ali é uma segurança jurídica para o produtor. Não, ó, tá aqui, ó. A minha área sempre foi assim, ó. Porque as cartas do Exército são desta época, de 89, 78, né? São, então, tu consegue comprovar. Ou daqui um pouco, na tua matrícula lá, porque nas matrículas antigas dizia, né, divisa com o campo de mato de tal e tal e tal. Eles descreviam a área nas matrículas antigamente. Então, se a tua matrícula diz isso, é uma segurança que tu tem também para comprovar. Depende da data, né? Tá certo. Tá, Marlidiane, uma dúvida agora que ouvindo você falar, quando o produtor faz financiamento no banco, ele pode fazer no nome dele, mas também ele pode fazer no nome da esposa ou no nome dos filhos. E daí o CAR está só no nome do proprietário ou o CAR tá no nome, inclui o nome da esposa e de filhos também? Como que funciona isso? Para mim incluir o nome da esposa e do filho, tem que constar na matrícula. O número, vamos dizer assim, o nome do recibo do CAR vai sair o nome dos proprietários que tiverem na matrícula, tá? Independente assim, ó, também às vezes a gente pega as matrículas ou de inventários, né, que ainda estão inventários. Acontece também, pode-se fazer o CAR, né, no nome da pessoa que faleceu, tá? E aí colocar, que seria o espólio, né? Colocar ou um inventariante, se tiver representante legalmente, né? Mas daqui um pouco, não, mas eu quero porque eu quero financiamento, não sei o que, tá. O que faz? Coloca o nome do espólio e joga todos os nomes de todos os futuros proprietários no CAR. Isso também pode acontecer, tá? E aí, a matrícula aquela, né, que está referente, aí o que vai acontecer? Lá na matrícula eu não vou colocar matrícula, eu vou colocar em regularização, porque o quê? Porque eu estou fazendo um inventário, então em trâmite ainda de legislação, de legalizar esta documentação, tá? Mas aí, assim, tem que constar na matrícula, né, dos filhos, da esposa, se tem na matrícula, tem que constar. Ou, às vezes, não precisa dizer a quantidade de área que ele tem. Isso não precisa, né? Porque, às vezes, tem um percentual, 10%, né? Aí, tu não precisa colocar a quantidade. Você vai colocar o nome dele lá na matrícula X, né? Ele tem, pode colocar toda. Ah, mas aí aparece como 50, 100 hectares, ele vai ficar com tudo. Ali, na documentação, vai. Mas no registro ele sabe que ele tem 10%. Não tem como a gente detalhar isso lá no programa, sabe? Lá no CAR não tem como dizer que é 10% para o ciclano, 30% para outro. Tá certo. Muito bem. Pessoal, mais alguma dúvida, questionamento? Acabou de entrar nossa colega Juliana Farias. Bem-vinda, dona Juliana. Ela é instrutora do Senar também, Marlidiane, nossa colega da Unitec. Eu ouvi que você falou antes em senha, Marlidiane. E daí o que acontece se eu perder essa senha? Se eu esquecer? Sei lá. Eu sou muito ruim em senha. Eu tenho um bilhete que eu anoto todas as minhas senhas. Mas e se acontecer de eu esquecer essa senha, eu tenho como recuperar? Como é que faço isso daí? Tem. Qual é o procedimento? Tem, dá uma dor de cabeça para quem vai fazer isso, mas tem, tá? Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer é assim, a senha, o login, vamos dizer assim, sempre vai ser o CPF do proprietário, provavelmente, tá? O login vai ser de um dos proprietários daquele recibo.
E a senha, quando a gente faz o CAR, eles mandam uma lá cheia de número e coisa. Aí a gente troca. Então, quem fez o CAR, vamos dizer assim, ele usou um e-mail para solicitar essa senha. E caso eu perca essa senha, eu tenho que saber o e-mail que foi cadastrado para fazer este CAR. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar uma nova senha que eles vão enviar. Meu Deus, Marjane, não sei quem é que fez, não sei quem é que colocou, não sei o e-mail, já perdi o e-mail. Aí nós vamos ter que entrar em contato com a SEMA de Porto Alegre, mandar e-mails ou falar pessoalmente, às vezes por telefone eles atendem, se não, é e-mail, aguardar para ver se eles conseguem me passar uma nova senha. Mas assim, é importante saber quem é que fez esse cadastro, por quê? Porque vai para o e-mail que a pessoa cadastrou no momento que ela retirou o recibo. Tá? E provavelmente não foi, vamos dizer assim, o do proprietário, como a gente diz, né? Muitos foi quem fez o seu recibo, o seu CAR. Então tem que saber. Aí muitas vezes essa pessoa já não trabalha mais, ou não. Aí fica bem. Então, assim, aquela senha tem que guardarem, sabe? Tem que ficar meio. Porque às vezes fica difícil se é de uma hora para outra da gente conseguir, mas há a possibilidade sim da gente recuperar a senha, tudo. Bem, é fácil se a gente tem o e-mail da pessoa, né? Que aí a pessoa já manda, retifica, já passa e deu. É na hora. Se não, eu tenho que fazer contato com o pessoal lá da SEMA CAR em Porto Alegre. Ok. Pois é, não sei se se o pessoal tem mais dúvidas, mais algum questionamento. Nós já estamos aí há 45 minutos conversando, né, Maridiane? Sim, passou que... A participação foi muito boa, a gente agradece, né, a todos aí que fizeram os questionamentos. Sim. A Unitec está à disposição, nós temos aí nossos contatos, né, o telefone 3535-2052, tem as redes sociais da Unitec no Instagram, no Facebook, temos a página da Unitec, né, unitec-tm.com.br, e todos que precisarem de auxílio, né, Maridiane, a consultoria, né, a tua consultoria está aí, né, para auxiliar no que for necessário, né? Não, entre em contato com a Unitec, né, e também se quiser aproveitar, já dia 7 e 8, né, de junho que eu falei, aí nós temos um curso do CAR, gratuito também, né, para retirar as informações também, que é onde a gente pode sanar mais as dúvidas, né, pessoalmente, vamos dizer assim, de quem tem, e poder realizar um bom preenchimento, uma boa retificação, né, e tirar, né. Eu acho que a gente está aí para informar, para esclarecer e prestar, né, esse apoio a nossos produtores, as pessoas também profissionais como eu também. Eu sei que às vezes, né, assim, eu também recorro a outros, né, para tirar dúvida. A gente está sempre estudando, sempre, né, porque sempre tem alguma mudança, sempre tem uma coisinha, mas a gente tem que saber para poder informar esse produtor, dar toda a orientação correta, né? E dar uma segurança para ele também, que eu acho que é isso que falta muitas vezes, né? Uma segurança para esse produtor. Eu agradeço, né, a Unitec, agradeço a parceria, Isabel. Né, Ótimo. Com as atualizações necessárias, né, no decorrer do trabalho. E a Unitec Responde vai continuar, nós vamos fazer outros momentos como esses. Maridiane, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. As próximas ações do Unitec Responde será sobre controle biológico de lagartas em culturas. Vamos também fazer sobre pulverização com drones. Vamos fazer sobre nutrição do gado leiteiro. Temos muita informação, muito conhecimento técnico e queremos compartilhar com vocês aí, com as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada, então, pela tua participação, pelas informações, Maridiane. Eu agradeço. E bom trabalho. Obrigada às pessoas que participaram, tá? Um abraço para todos. Feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.